Fala pessoal, tranquilidade por aí? Então, gente, na aula de hoje, infelizmente só consegui fazer agora, só estando tarde para vocês, mas é referente à semana 2, né, que vocês tiveram aula lá na Rede Minas, na TV Minas, né? Rede TV Minas, na semana passada, na sexta-feira da semana passada, que é a unidade temática sobre trabalho político e ideologia, objetivo de conhecimento, conhecer conceitos básicos da sociologia referente às temáticas trabalho político e ideologia. Eles trazem aqui alguns conceitos do marxismo, tratam no módulo, né, no PET, dois parágrafos de cada conceito, bem por cima mesmo. Aí eles trazem, por exemplo, a ideia de o conceito de ideologia, lei da oferta e da demanda, luta de classes, classes sociais, mais-valia, alienação, proletariado, força de trabalho, né? Você traz esses conceitos aqui e aí você já deve ter lido esse material, é só para a gente aqui tentar fixar e trazer alguns outros tipos de informações sobre esses conceitos marxistas, né? Então, Karl Marx é um dos três principais autores da sociologia. Ele que era filósofo, trabalhou com jornalismo, teve uma produção acadêmica também ali, né, que é um subsídio importante para a área da economia. Então, é um autor super amplo, importante para a sociologia, como Max Weber, Durkheim e tantos outros. Mas vamos aqui hoje com tratar dos conceitos que ele elaborou, né, ali no século XIX. Então, a ideia de ideologia, né, logia é estudo, ideal vem de ideia, né, de ideal. Então, é o estudo da ideia. Então, alguns autores vão dizer que é estudo, né, daquilo que seria o ideal de sociedade, algo nesse sentido. Outros vão dizer que ideologia, né, ele o próprio Marx vai afirmar, né, que a ideologia é tipo uma cortina de fumaça utilizado pelas classes opressoras, né, as classes que detêm o capital e oprimem o trabalhador, a classe trabalhadora, e utiliza das suas ideologias dominantes, né, para alienar, vamos dizer assim, a classe trabalhadora e todos que estão abaixo deles, né, no sistema produtivo e social, numa sociedade capitalista. Então, a ideologia é isso, todos nós temos ideologia. Então, a ideologia é a visão de mundo que você tem, é a forma, é todos os elementos pretéritos que você tem que faz com que você consiga ver um fenômeno, um fato social e faça uma análise sobre isso. É a partir de onde você enxerga determinado fato e como que você enxerga e analisa aquele fato. É porque você tem opinião, você tem ideias, você tem referenciais teóricos, você tem referenciais do senso comum, né, do saber popular. Então, a ideologia é basicamente isso, né? É o arcabouço teórico prático, né, de elementos que você absorveu, construiu, elaborou durante sua vida e faz com que você tenha uma opinião, uma ideia sobre algo. Então, por exemplo, Marx vai tratar desse conceito da forma que eu lhe apresentei há pouco, né? Então você vai ter ali o Gramsci, Antônio Gramsci, um militante comunista, jornalista da Itália da Itália ali do final do século XIX para o século XX, que ele vai dizer que ideologia não é somente da classe dominante, mas também tem ideologia que é produzido na classe operária, dos trabalhadores, né, a classe também dos explorados. E existe uma disputa dentro da sociedade, dentro do Estado, sobre qual aspecto ideológico que vai ser dominante, qual vai ser protagonista, né? Dentro da luta de classes, qual vai ter hegemonia, que é um outro conceito que ele usa. Então, ideologia vem de ideia, vem de, né, um conjunto de informações, de opiniões, de saberes, de conhecimento que você tem do mundo e que nos auxilia a fazer análise da sociedade ao nosso redor. Um outro conceito é a lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda. O texto traz: busca estabilizar a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço. Oferta é a quantidade do produto disponível em mercado, enquanto procura é o interesse existente em relação ao mesmo. Isso é meio nítido, né? É meio óbvio.
Você tem aí a oferta, quem produz oferta o produto, e a demanda somos nós, os compradores, que vai até o mercado. E aí entenda-se mercado no sentido amplo da economia. Você vai ter uma loja, um supermercado, um bar, alguma coisa, à procura de um produto. Então, quanto mais se tem a procura desse produto, mais se valoriza aquele produto, né? E ele pode ter um preço elevado por essa demanda que é grande. Se a demanda diminuir, se tende a cair o preço para que esse produto ele seja escoado dentro do setor comercial ou produtivo. Então, a oferta depende do preço, da quantidade, da tecnologia utilizada na fabricação, entre outras coisas relacionadas aos produtos e serviços. A procura é influenciada pela preferência do consumidor final, a compatibilidade entre preço e qualidade e a facilidade de compra do produto. Então você vai ter aí tanto a oferta e a demanda, algumas variáveis que vai garantir que aquele produto, aquela mercadoria, ela seja mais cara ou mais barata, ela tem uma saída maior ou uma saída menor, não somente pelo preço, mas pela qualidade, pela serventia que aquela mercadoria tem para a vida prática de um conjunto ali de pessoas, né, numa dada sociedade, no país, numa região. O fator determinante para a procura de um determinado bem ou serviço deixou de ser o preço, né, como falei agora, pois o mesmo sofre alterações por causa de qualquer desequilíbrio entre a oferta e a procura. Dessa forma, pode-se dizer que o preço de algo é determinado pelo próprio consumidor, pois quando esses passam a buscar mais um produto qualquer, o produtor eleva o seu preço, como eu falei lá no começo, né? Fazendo com que o consumidor pague mais se deseja adquirir o mesmo. Vamos dizer aqui um exemplo do celular. O celular, ele, com a força de trabalho empregado ali, do trabalhador ou trabalhadora para produzir o celular, com as tecnologias, a matéria-prima, isso tudo acumulado, os tributos, né, os impostos acumulados, vai ser X, né? Com a taxa de lucro vai ser Y. E aí, se esse produto tiver uma demanda grande, ele pode ir para Z. Se tiver pequena demanda, né, na procura, ele vai descer ali para V, né, um outro valor desse produto, porque a ação da gente procurar determinado produto valoriza esse produto, e com isso muda-se o preço, que quem dá o preço, né, segundo os autores, somos nós, a partir da nossa demanda, né, da nossa procura. Em contrapartida, quando o produto não é mais procurado, o produtor é estimulado a deixar de produzi-lo para que não tenha despesa em relação à oferta sem demanda. Com isso, se baixa o preço para que aquela produção que esteja em estoque seja escoada e não se produz mais aquele produto. E aí a gente vê isso principalmente hoje em dia nas tecnologias, né? A tecnologia ela vai avançando de uma forma muito rápida. Em todo momento histórico existiu tecnologia, todo momento histórico. Por exemplo, para que um negócio mais tecnológico do que um garfo, né? Do que uma colher. Então, para aquele momento histórico, naquele espaço geográfico que não existia a colher, e as pessoas comiam com outro tipo de utensílio, quando se constitui a ideia e cria-se o objeto da colher, aquilo é um processo de inovação tecnológica profunda, que garante que as pessoas tenham mais qualidade de vida, tenham mais, né, condições de se alimentar no caso de um garfo ou de uma colher. Então, quando a gente vem aí para o Brasil, né, para o mundo, na verdade, do século XXI, as tecnologias elas vão avançando cada vez mais rápido e os produtos vão ficando cada dia, né, de forma obsoleta, mais veloz, e aí a gente tem que também nos forçam, né, com as publicidades, de forma obsoleta, os produtos vão deteriorando mais rápido do que antigamente, e a gente vai ter que seguir essa lógica de trocar nossas tecnologias, nossos produtos cada vez mais rápido. Um outro conceito que o PET traz, né, o módulo traz, que é classe social, classes sociais. Classe social pode ser definida como um grupo de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que possuem afinidades políticas e ideológicas. Então, para Marx, você constitui uma classe social quando você tem afinidades ideológicas, você tem interesses em comum dentro do setor produtivo e social que você faz parte. Então você vai ter inicialmente, né, fazendo parte ou do proletariado, daqueles que trabalhavam nas indústrias, era explorado e tinham os interesses em comum na luta contra,
né, o desmando do capital, da industrialização daquele momento ali do século XVIII na Inglaterra e depois se espalhou na Europa. E você vai ter os interesses em comum, as ideologias dos patrões, dos empresários, dos industriários daquele período, que tinham seus interesses em manter a carga horária de 18 horas, crianças de 5 anos trabalhando, trabalho de domingo a domingo, para o quê? Para você estender o lucro dos empresários e trabalhadores, tentando diminuir sua carga horária, aumentar seu salário, as condições de trabalho, para melhorar a sua qualidade de vida. Então existe o que aí? Ideologias, quereres diferentes para grupos sociais diferentes, e essas vontades, desejos, lutas, reivindicações fazem com que as pessoas se organizem em classes sociais. Lá na frente nós vamos falar sobre as lutas sociais, as lutas de classe entre as classes diferentes. Para Marx, a divisão da sociedade em classes é consequência dos papéis desiguais que os grupos sociais têm no processo de produção, como eu acabei de falar. De acordo com a teoria marxista, em todas as sociedades capitalistas existe uma classe dominante que controla direto ou indiretamente o Estado, e as classes dominantes por esta. A classe dominante seria aquela que impõe a estrutura social mais adequada para a exploração da força de trabalho. Para Marx, num capitalismo, né, você sempre pode ter mais de duas classes, mas você vai ser sempre aqueles que vendem a força de trabalho, que é a única coisa que lhes sobra, já que você não tem um capital, você não tem dinheiro, você não tem terra, você não tem indústria, você não tem banco, né? E vai ter o outro que tem banco, tem terra, tem dinheiro, né? Tem aquilo que transforma matéria-prima em mercadoria, explorando a mão de obra, né, humana, explorando a mais-valia para seu lucro absoluto. Então, as classes sociais no capitalismo, ela é diferente de estratificações em outros períodos socioeconômicos, porque você vai ter aí no capitalismo uma exploração cotidiana, uma exploração absoluta do empresário sobre o trabalhador, do industriário sobre o proletário, utilizando, né, do seu capital, e aí com as ferramentas, todas as tecnologias se utiliza para produzir, ter o lucro, e o trabalhador ele não tem acesso a tudo aquilo que ele produz, né? E com isso você vai ter as classes sociais sempre em grande disputa, porque quem tem mais quer ter mais e quem tem pouco nada quer ter alguma coisa. Então é sempre o conflito ali do lucro, né? Então você tem uma empresa, você quer aumentar o seu lucro, para isso uma das opções que você tem é tirar do seu trabalhador. Em vez de você dividir o lucro, você retém esse lucro para você e não repassa parte alguma ou pouca parte desse lucro para o trabalhador. Ao mesmo tempo o trabalhador quer ter um melhor salário, condição de vida melhor, e isso vai ter sempre um acirramento entre as classes sociais, né? A luta de classes. O conceito de luta de classe é bastante relacionado ao conceito de classes sociais, como a gente falou agora. Para Marx, entre as classes de cada sociedade, há uma luta constante por interesses opostos. Na sociedade capitalista, a divisão social ocorreu devido à apropriação dos meios de produção para um grupo de pessoas, os burgueses, e outro grupo explorado devido à sua capacidade e força de trabalho, o proletariado. Então, nós vamos ter aí, para Marx, no capitalismo, uma eterna luta de classes, porque uma parte vai querer mais lucro, enriquecer mais, a outra parte vai querer uma parte maior, né, do lucro, do bolo, daquilo que é produzido. E isso vai ser um acirramento, vai se acirrando, vai se acirrando, vai se acirrando. O processo de alienação dos trabalhadores vai diminuindo até o ponto, né, desses trabalhadores entenderem o real, né, papel que joga na economia, no sistema produtivo, e vai querer, né, segundo Marx, desorganizar, destruir esse sistema que ele explora e construir um outro sistema, né, social e econômico. A mais-valia, que é outro conceito. Segundo a lógica de Marx, para definir a luta de classes, os trabalhadores são economicamente explorados e os patrões obtêm o lucro através da chamada mais-valia. Este conceito, de acordo com a perspectiva marxista, pode ser compreendido da seguinte forma: imagine que o funcionário demore cerca de 2 horas para fabricar um determinado produto, né? Então ele demora 2 horas para produzir um determinado produto, mas ele trabalha 8 por dia. Então ele produz quantos produtos? 4. É isso por dia. 4 vezes 5 dias na semana vai para 20. 20 vezes 4 semanas no mês vai para 80 produtos.
Então ele produz um produto de R$ 1.000 a cada 2 horas, 80 no mês, mas aí isso dá o quê? Dá R$ 80.000, não é isso? De, de lucro para o patrão, mas ele só recebe R$ 2.000 por mês. Então, é esse dinheiro que fica, que o patrão obtém de forma indevida, né, para Marx, os outros R$ 78 ele obteve de forma indevida, retirou do trabalhador que produziu aquele material, e isso é o que gera o lucro para ele. Então, esse processo, né, em que o trabalhador trabalha cada vez mais, recebe pouca coisa a mais, não recebe nada a mais, isso só gera o lucro para o trabalhador, para o empresário, desculpa, para o patrão, e cada vez mais deteriora a saúde física, mental, né? Não consegue garantir as condições de vida mínima dos trabalhadores, e a mais-valia, essa diferença do que é produzido pelo trabalhador, do que é recebido pelo trabalhador e é retido pelo patrão, né? Alienação é um outro conceito. Alienação para Marx seria uma espécie de aprisionamento. Para ele, o trabalho, ao invés de realizar o homem, o escraviza. Sua vida passa a ser medida pelo que possui e não pelo que ele é. Então, a gente tem aqui vamos botar aqui 3 concepções de alienação. Alienação no trabalho, alienação política e a alienação política econômica, que é do trabalho, né? E a alienação cultural. Então, imagine que você, econômica, que é do trabalho, né? A laboral. Você produz numa loja, numa indústria de sapato, você trabalha 25 anos da sua vida na loja de sapato só colocando cadastro no tênis. E aí você não consegue colar, você não sabe colar a sola do sapato, costurar a sola do sapato, você não consegue colocar a marca, né, colar ou costurar a marca no sapato, você não consegue fazer nada daquilo, não por capacidade sua, mas porque no sistema de produtivo que nós temos, cada um faz um pedacinho e aliena o trabalhador sobre aquilo que ele produz, né? Um outro aspecto disso, a alienação do salário, né, daquilo que ele produz, daquilo que ele recebe. Então ele produz R$ 100.000 por mês de sapato, mas ele só recebe R$ 3.000 de salário. Eu estou sendo até, né, bem otimista. Então R$ 97.000 daquilo que ele produziu é retirado pelo patrão. Você tem alienação também política, que, né, vamos dizer assim, é o afastamento que o cidadão tem, que a pessoa tem do Estado, da relação societária, da política do Estado, e você está fora, você está parte da discussão. Então acontecem os problemas, as questões sociais estão dadas, políticas, e você está alienado, você está fora daquele contexto, fora daquela discussão, e você não consegue compreender o que acontece, você não entende por que aquilo acontece, e você não tem saídas para aquele problema. Então você está tendo uma alienação aí política. Você também pode ter uma alienação dentro dos aspectos de entretenimento ou da cultura, né, que é esse processo de alienação que lhe retira da sua vida. Você é um trabalhador lá da indústria de calçados e você trabalha de 8 da manhã às 6 da tarde e chega em casa, você não tem mais cabeça. Você foi tão explorado que você não consegue mais estudar, mais ler, né, fazer nem outro tipo de atividade que lhe deixe uma pessoa que tenha autonomia no pensamento, que tenha uma reflexão crítica sobre a sociedade. Então você vai assistir novela o dia todo, né? A noite toda você assiste jornal ali às 8h30, e tudo que você recebe de jornal de forma crítica, porque você não tem base teórica, você não tem base de vivenciar, de conversar com outras pessoas e para entender por que aquele fenômeno de desemprego está acontecendo, por que o governo mudou o sistema previdenciário trabalhista, e você recebe aquela informação de forma acrítica, né, sem ter a crítica, e você reproduz isso de forma sem fazer reflexão e como se fosse uma verdade absoluta. Então você recebe uma informação que lhe prejudica, você passa para frente como algo positivo. Por quê? Porque você é explorado no trabalho, você não tem tempo para estudar, você não tem mecanismos para estudar, não tem
condições de comprar livros, de ter acesso a um computador com internet, a ter outros elementos que você estude e tenha a capacidade, né, não somente teórica, mas a capacidade prática de você fazer as análises que a sociedade complexa como a nossa nos apresenta diariamente sobre os fenômenos, os fatos sociais, as notícias que acontecem diariamente. Então você tem aí algumas formas de alienação, né? Proletariado é um outro conceito aí que Marx utiliza. Ele entendia que a única riqueza que um trabalhador poderia possuir e multiplicar era a sua prole, os filhos, né? No processo das primeiras revoluções industriais, lá começando na metade do século XVIII na Inglaterra, os trabalhadores buscavam ter muitos filhos para que eles se tornassem os novos braços trabalhadores para o mercado de trabalho. O termo proletariado surge para designar essa massa de trabalhadores prontos para vender suas forças de trabalho. O proletariado é o oposto à burguesia, dentro da teoria marxista. É o que possui apenas a força de trabalho como propriedade. Então, para o trabalhador, em Marx, ele só possui uma coisa, a sua força de trabalho. E o que ele pode fazer para aumentar o recurso, a renda, dentro dessa limitação que ele só tem a força de trabalho? É fazer mais filhos para que esses filhos trabalhem ou na terra, trabalhava na terra antes, depois ele vai trabalhar agora na indústria, e os meninos a partir de 5 anos já trabalhavam, né, 10, 14 horas por dia, 16, e os adultos trabalhavam 16, 18 horas por dia, as mulheres trabalhavam 16 porque tinha que trabalhar em casa. Então, o proletariado é isso. O proletariado é o oposto do burguês. Então, o burguês é quem detém o capital, que o capital pode ser dinheiro, o capital pode ser indústria, pode ser máquina, pode ser terra. Na contemporaneidade, o capital, o banco não produz nada, nenhuma mercadoria, mas ele também é o capital, pode ser considerado como um capital. E o trabalhador só tem sua força de trabalho, e ele pode multiplicar sua força de trabalho tendo mais filhos, né? O que é força de trabalho? Um outro conceito. Marx diz que não é o trabalho que é explorado pela sociedade capitalista, mas sim a força de trabalho. Então, se a gente tratar o trabalho de forma subjetiva demais, muito alegórica, muito distante, o que é trabalho? O trabalho é explorado. Não. Para Marx, a gente tem que dar nomes aos bois. Quem é explorado no processo capitalista é o trabalhador que tem utilizado de uma forma indevida a força de trabalho pelo seu patrão, ou a capacidade de trabalho que um operário tem. Segundo as normas da economia capitalista, esta força de trabalho é paga pelo seu valor, entre aspas, e o salário é quem permite manter e reproduzir a força de trabalho. Então, para Marx, né, e teóricos marxistas, eles vão dizer o seguinte, que o salário é algo tão pequeno, tão desproporcionado daquilo que ele produz, que o trabalho ele só tem uma hora. Depois de muita luta dos trabalhadores, sindicatos, associações, o capitalismo tem uma capacidade enorme de se reinventar para não chegar num momento de conflito tão profundo como Marx falou, e a classe trabalhadora se unificar e derrotar aquele que lhe explora, que é o capitalismo, né? E os seus funcionários, que são os burgueses, vamos dizer assim. Os capitalistas cederam em alguns momentos depois de muita luta. Então era 18 horas por dia, foi para 16, foi para 14, foi para 12, foi para 10, foi para 8. Trabalhavam de domingo a domingo, foi diminuindo os dias. Hoje nós temos 5, né, dias por semana, 8 horas por dia, tem direito trabalhista. Isso é resultado de uma luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos movimentos sindicais, mas também são pequenas concessões que o capitalismo vai dar para não romper essa corda, não quebrar essa corda, esse laço que tem, porque o proletário depende do burguês, o burguês depende do proletário. Então, no capitalismo, essas duas forças são dependentes uma da outra. Então, essa folga que o trabalhador tem é para descansar o seu corpo, a sua mente, para no outro dia produzir bem. Porque muitas pessoas morriam de fadigadas, muitas pessoas tinham problemas, tinham acidentes porque dormiam, estavam cansados e o maquinário estava lá pesado, grande, dormiam ou cochilavam, tinham muitos acidentes. Isso era um problema para os industriários, né, para os burgueses daquele período e até hoje. É um prejuízo, né? Eles enxergam assim. Então, você ter um salário mínimo para as pessoas se manterem e não morrer de fome,
e você tem essas folgas, alguns direitos ali trabalhistas e tal, previdenciários, é o mínimo para manter a força de trabalho ativa para continuar produzindo. Então, esse foi o último conceito, turma. Eu queria tentar ser mais breve para os vídeos ficarem menores e tal, mas eu estou à disposição lá no grupo, né? Ou a própria aqui no vídeo, vocês comentarem, mas acho que no grupo é melhor. E amanhã fazer um novo. Vou tentar. Não sei se vocês vão ver na quarta hoje ou amanhã na quinta, eu acho que só amanhã. E aí mais tarde eu vou lançar o vídeo também. Na quinta-feira eu já lanço o vídeo da aula de vocês de sexta, para vocês já irem com alguns conceitos. E aí eu não gostei muito dessa parte do módulo, muito superficial, com os conceitos muito distantes, assim, com pouca referência para vocês. Eu acho que é importante vocês estudarem mais, ler, assistir vídeo, para compreender esses conceitos que caem no Enem, que caem nos vestibulares e que vocês vão utilizar na universidade e na vida de vocês, né? No mundo do trabalho, esses conceitos aqui de Marx é importante como todos os outros da teoria sociológica. Mas é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.